Hoje nós estamos celebrando a memória do Mártir São Bonifácio. E exatamente nesse dia a igreja vem nos trazer um trecho do livro de Tobias, que aliás, diga-se de passagem, é um livro que não consta da Bíblia evangélica. Está aqui, meu irmão, minha irmã, um critério, um sinal para você saber se a sua Bíblia é católica ou evangélica. Sabia que tem essa diferença? Nem toda a Bíblia é igual. Existe a Bíblia católica e existe a Bíblia evangélica. Para você saber se a sua é uma ou outra, você deve procurar se no Antigo Testamento tem o livro de Tobias. Se não tiver esse livro, a sua Bíblia é evangélica. Mas se tiver, a sua Bíblia é uma Bíblia católica. Fico pensando que os evangélicos perdem muito de não ter esse texto. Porque hoje, e você vai perceber quando a gente entrar nesse texto, ele traz para nós mensagens muito bonitas, muito edificantes e até mensagens de motivação para a nossa vida espiritual. Esse texto de Tobias que a igreja nos traz hoje está no capítulo 1. Fala de um homem chamado Tobit. Aqui a primeira distinção que nós precisamos fazer. No livro de Tobias, o texto começa falando sobre Tobit. Quem era Tobit? Era o pai de Tobias. Olha o que o texto começa dizendo. Tobit escrevendo o texto e dizendo assim: eu, Tobit, então ele está falando em primeira pessoa, eu andei nos caminhos da verdade, nos caminhos da justiça. É como se ele estivesse dizendo: olha, eu procurei levar uma vida correta, eu procurei ser uma pessoa sincera, eu procurei ser justo nos meus negócios, nas minhas relações comerciais, justo com as pessoas, procurei não passar ninguém para trás, procurei não ficar com aquilo que não me pertence, procurei não tirar vantagem de pessoas inocentes. Eu andei no caminho da verdade e da justiça. Eu dei muitas vezes esmola aos meus irmãos, aos meus compatriotas que estão comigo aqui em Nínive. Aqui nós temos que nos lembrar que Tobit foi uma das pessoas que foram deportadas, que foram levadas como escravo para Nínive, que era a capital da Síria. Nós nem teremos condição de entrar nesse pormenor, mas basta você saber. Houve um tempo em que o povo de Deus foi levado como escravo para a Síria. E no meio desse povo estava Tobit. Então o que Tobit fazia? Ele dava esmola, ele ajudava os irmãos judeus que também tinham sido levados como escravos para lá. Olha o que mais que aconteceu. Então fizeram uma festa para Tobit. Tobit, esse homem bom, esse homem justo, esse homem sincero, verdadeiro, esse homem caridoso, prestativo, o pessoal decidiu fazer uma festa para ele, talvez até a sua festa de aniversário. E o texto diz que eles fizeram muita comida e comida muito diferente. Ele utiliza assim: fizeram um excelente almoço. Aí nós imaginamos, né, Dona Maria, se fosse aqui no norte de Minas, aquelas paneladas de arroz com piqui e aquele feijão tropeiro, né, Dona Maria? E carne, e macarrão, e Dona Maria gosta também de um frango caipira, e vai colocando verdura, e vai colocando maionese, salpicão. É um big almoço que fizeram para Tobit. Olha o pensamento dele. Na hora que ele sentou para comer, que ele viu aquele monte de comida, ele chamou o filho dele, você já sabe o nome do filho dele, Tobias, e falou assim: meu filho,
Eu quero que você vá lá na rua e procure alguém do nosso povo, alguém bem pobrezinho, e traga aqui para casa para participar desse banquete comigo. Aqui eu fico pensando, sabe, naquela passagem do Evangelho que Jesus diz: quando deres uma festa, não convide os teus amigos ricos, pois eles poderiam te pagar pelo convite. Convide os pobres, os aleijados, e você receberá uma recompensa do Senhor que está no céu. Tobit, sem conhecer Jesus, muitos anos antes de Jesus, já fez aquilo que Jesus iria dizer que era a coisa certa. Mandou chamar um pobre. E o filho dele foi, e Tobit disse: eu não vou colocar o garfo na boca. Eu não vou começar a comer enquanto você não voltar com essa pessoa para participar do banquete. De repente volta o jovenzinho Tobias, com o olho esbugalhado, Dona Maria, cabelo para cima, arrepiado, todo suado, dizendo: papai, papai, o senhor não sabe o que eu vi ali. E Tobit falou: o que foi, meu filho? O que foi? Você está nervoso, está respirando assim ofegante? O que foi? Conta para mim. Ele disse: papai, mataram um homem do nosso povo, estrangularam o homem, e o corpo dele está lá na praça, papai. Está lá na praça, jogado, largado lá, todo mundo foi embora. E o pobrezinho está lá, morto, estirado lá. O texto diz que nessa hora Tobit empurrou o prato, levantou, deu um pulo e falou: eu vou lá. Foi lá, pessoal, às escondidas, tirou o homem que tinha sido enforcado, levou o corpo do defunto para a casa dele, pessoal. Esperou anoitecer, porque não podia levar defunto para casa. E depois que anoiteceu, ele enterrou o defunto no quintal da casa dele. Dona Maria deve falar: seu padre, mas isso aí é errado. Pera aí, não é que é errado. Era a única coisa que Tobit podia fazer para ajudar, ou para dar alguma dignidade para aquela pessoa que morreu. Porque como eles estavam em um país estrangeiro, se Tobit não fizesse nada, o corpo desse homem ia apodrecer lá, pendurado pelas cordas, iam vir os bichos, os corvos, iriam comer aquele corpo, iria trazer para todo o povo judeu uma vergonha, uma infâmia e até mesmo uma maldição. Então Tobit, desrespeitando a lei daquele povo, foi lá e pegou o defunto escondido e enterrou, para poder dar alguma dignidade para aquele homem que morreu. Aí você tem a prova de como Tobit era uma pessoa boa. Sabe, se você quiser saber quem era Tobit, basta você lembrar de alguém que é tão bom, mas tão bom, que chega ao ponto de colocar a sua vida em risco, chegar ao ponto de se expor ao perigo para ajudar os outros. Esse era Tobit. Era uma pessoa daquelas que está faltando no mundo de hoje. Uma pessoa 100% amor, caridade, ternura e compaixão. Pobrezinho do Tobit não pôde nem almoçar, aproveitar o banquete, porque estava lá cuidando do defunto. Terminou de enterrar o defunto, já estava de noite. E aí ele tomou banho, comeu, e o texto diz: ele deitou para descansar. Só que ele colocou a cabeça assim perto da parede, sabe, Dona Maria? Deitou no chão. E olha o que aconteceu. Na hora que ele deitou, um passarinho fez cocô. E o cocô do passarinho caiu no olho dele. E ele ficou cego. O que foi isso que aconteceu com Tobit? Foi uma maldição? Como é que a gente pode entender quando coisas ruins acontecem com pessoas boas? Porque veja, se Tobit fizesse um mal, a gente ia entender acontecerem coisas ruins com ele, mas
Desde o início eu estou dizendo para você, era uma pessoa do bem, era uma pessoa prestativa, ajudava todo mundo, não prejudicava ninguém. E ele terminou de fazer uma coisa muito perigosa, que podia até trazer prejuízo para ele. E olha o que foi acontecer, ficou cego, pessoal. Quando as coisas ruins acontecem com pessoas boas, qual é a nossa explicação? Nós vamos falar como muitas pessoas que até utilizam de má fé, dizendo, fizeram macumba para ele. E acabam atribuindo ao demônio um poder que às vezes ele nem tem. Acaba dando para o demônio a autoria de coisa que nem foi ele que fez. Como é que você vai justificar uma pessoa boa, que faz o bem e que sofre tanto? Aliás, tem justificativa, tem uma explicação para isso? Então eu queria, já no final dessa homilia, mandar um recado para você. Você que, assim como Tobit, faz o bem e só leva pancada. Você que procura ajudar todo mundo, mas não recebe a ajuda de ninguém. Você que visita doente, mas quando fica doente ninguém vai te visitar. Você que dá comida para os pobres, mas quando é você que está precisando, ninguém estende a mão. Você que ajuda as pessoas, consola os que choram, mas quando você está triste, ninguém nem te dá um abraço. Eu quero mandar um recado para você. O recado que eu quero mandar para você é que você não deve deixar de fazer o bem, ainda que as pessoas não reconheçam. Ainda que você tenha de pagar um alto preço. Sabe por quê? Quando você faz o bem, você agrada o Senhor. E esse Deus que vê todas as coisas e vê inclusive o mal que aconteceu na sua vida, Ele vai recompensar você. Assim como Ele recompensou o Tobit. Sabe como Ele recompensou o Tobit? Tobit ficou cego, já não conseguia trabalhar. Depois nós vamos ver outras coisas que aconteceram na vida dele. Mas Tobit recebeu duas bênçãos. O filho dele, que não conseguia casar, recebeu a graça de encontrar uma esposa e ter um casamento maravilhoso. E ele, que estava cego, recebeu a cura e voltou a enxergar. Eu não sei qual foi o mal que aconteceu na sua vida, meu irmão, mas uma coisa eu sei: se você faz o bem, pode ter certeza, o pagamento virá. Para terminar, eu quero ler para você um testemunho que me chegou hoje mesmo, agora à noite, quando eu cheguei aqui na rádio. Encontrei essa cartinha, mas eu lembrei tanto da história de Tobit, a história de uma mulher. Eu quero ler para você o que ela escreveu, e eu quero que você perceba se não é uma história bem parecida com a história de Tobit. Uma pessoa que faz tanto bem e, apesar disso, está passando por uma grande dificuldade. Olha o texto. Padre Wagner, sua bênção. Meu nome é Márcia Rocha Mendes. Eu moro em Montes Claros, no bairro Alcides Rabelo. Eu tenho 33 anos e eu tenho uma doença hereditária, anemia falciforme. Mas recentemente, padre, eu fui diagnosticada com uma cirrose no fígado. Olha só, pessoal, cirrose no fígado. Eu fiquei internada vários dias no Hospital Santa Casa. E o meu caso era tão grave que eu comecei a sentir medo de morrer. Eu enviei vários pedidos de oração para o Senhor. Meus amigos também oraram por mim. E com a graça de Deus eu recebi alta para continuar o meu tratamento em casa. Eu ainda não me recuperei totalmente, padre, porque como o meu fígado está ruim, eu ainda não posso tomar o remédio que ajuda a controlar as crises de anemia. Os médicos falam, padre, que o meu caso não tem solução, que a cirrose não tem cura. Mas eu creio em Deus. Eu creio que aquilo que não tem jeito para a medicina,
tem jeito para Deus. E só de estar em casa, Padre, para mim já é uma vitória. Eu sei, Deus está cuidando de mim. Eu ouço o seu programa quase todos os dias. E como forma de agradecimento, eu estou doando um tercinho, mensagens de fé, para ser sorteado no programa. E eu estou doando também, Padre, algumas peças de roupa para o seu bazar em Glaucilândia. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e depois ao Senhor, Padre. Quero agradecer a Dona Maria, a seu José. Eu creio do fundo do meu coração que eu ainda vou dar o meu testemunho da cura do fígado. Eu creio que o meu fígado voltará a ser como antes, funcionando bem, pois o que é impossível para o homem não é impossível para Deus. Que Deus, Jesus e o Espírito Santo te cubra de bênçãos, Padre, para continuar nos ajudando e fortalecer a nossa fé. Veja, meu irmão, uma pessoa com 2 problemas, anemia e cirrose. Claro que essa cirrose não tem nada a ver com bebida, né, Dona Maria? É um problema mesmo decorrente do estado de saúde dela. Ela poderia estar reclamando, xingando, brigando, mas sabe o que ela fez? Ela orou, ela rezou. E ao invés de se fechar, ela decidiu fazer caridade. Mandou o tercinho, amanhã nós vamos sortear o tercinho. E mandou também roupas para doação. O caso dessa mulher é o mesmo caso de Tobit. E eu quero proclamar na sua vida, como Tobit viu a cura de Deus, você também verá a cura do Senhor. Porque Deus olha o bem que você faz e Ele retribui com a graça que vem do céu. Aleluia, 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 aleluia.